servas. É o que tá pedindo, Senhor, recebemos em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para mim é uma alegria, né, estar aqui nessa noite. Graças a Deus. Quando me veio a proposta, né, do pastor, ele já havia mencionado, né, que ia trazer, né, chamar pessoas, né, daqui mesmo, da casa, para trazer a palavra do Senhor, né, e trazer também pessoas que ainda não tinha, né, tido a oportunidade. E eu não imaginei que seria eu a primeira pessoa, mas estou muito feliz, né. A gente não pode jamais negar, né, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E eu quero que o Senhor, que os irmãos abram em Isaías. Glória a Deus. Isaías 51. Glória a Deus. Os irmãos já acharam? Amém? Isaías 51, o versículo 1. O versículo 2 em diante, na verdade. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhe deu a luz. Quando eu te chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram também a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis 12 e o capítulo 1 em diante. E o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de você um grande povo, ou uma grande nação, e o abençoarei, tornarei famoso e o seu nome, e você será uma bênção. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, a gente vê que Abraão, né, Isaías, após muitos anos, né, já se passando, Isaías cita Abraão, né, e Sara como pessoas, né, importantes, né. Após passar muito tempo ainda, Isaías, na sua uma de suas profecias, ele cita eles como exemplo, né, também a ser seguido. E a palavra, né, o tema que o Senhor me deu nessa noite é sobre promessa, propósito e processo. E eu não poderia falar sobre promessa, propósito e processo sem falar de Abraão e Sara, né? Eles, né, passaram por várias coisas no longo das suas vidas, mas o Senhor esteve com eles, né? Os abençoou, esteve com eles a todo momento e cumpriu o propósito. O processo foi grande, mas o propósito o Senhor cumpriu na vida deles. E eu queria falar para os irmãos que quando o Senhor fala, né, saia da sua terra, né, do meio da sua parentela, Ele fala para sair, né, do meio do conforto, porque
sua parentela, né? A sua casa ali, ele estava no seu conforto. E quando o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, a gente tem que sair do nosso conforto. Tem que sair, né, do meio que a gente tá ali, né, tão confortável. Não quero, né, sair dali. Mas a gente precisa, para viver o que o Senhor tem para nossa vida, a gente precisa dar aquele passo. E é isso que o Senhor fala para nós. Saia do conforto. Por mais difícil que seja, saia. Porque só assim o Senhor vai cumprir o que tem na tua vida. E uma curiosidade, né, é que Abraão, ele é o segundo personagem, né, do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, né? Então ele é uma pessoa que a gente tem que seguir, né? Os exemplos. Seguir é uma pessoa muito importante, né, para a nossa vida. Seguir, né, as instruções ali que o Senhor passa, meditar mais sobre a vida, a história de Abraão e de Sara. E glória a Deus, aleluias. A primeira promessa que Deus fez a Abraão é essa: saia da sua terra, do meio da sua parentela, né? E vá para a terra que lhe mostrarei, e farei de você uma grande nação. E o Senhor é muito interessante, né? A gente vê que o Senhor não fez só uma promessa nesse versículo que a gente acabou de ler. Ele fez 3 promessas. A primeira promessa, a promessa da terra. A segunda promessa, a grande nação que o Senhor vai dar para ele. E a terceira promessa é a promessa da bênção. E a gente vê que o Senhor não faz nada pela metade, mas sim por completo. Às vezes Abraão deve ter orado, buscado a Deus, né? Eu imagino que ele deve ter orado: Senhor, faça algo na minha vida, né? Pedido, porque Abraão ele era um homem muito usado, né? Ele era um homem, como que eu posso dizer, que buscava Deus, né? Buscava o Senhor. E eu imagino que ele estava orando, né? Porque ele era criador de gados, né? Então, Senhor, prospera na minha vida, faça cumprir, né, os seus planos. Mas o que o Senhor fez na vida de Abraão foi muito mais além do que ele planejou, muito mais além do que ele pediu. E na nossa vida é da mesma forma. O Senhor faz muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. O Senhor vai além de tudo. Às vezes a gente pede para Deus, ora a Deus: Senhor, faça isso na minha vida. E quando o Senhor cumpre, Ele cumpre isso e muito mais além. E o Senhor tem para cumprir. Os propósitos, os planos do Senhor são grandes, infinitos na nossa vida. O Senhor há de realizar muitas coisas por nós. Há de realizar projetos, planos. Eu lembro que quando eu estava afastada, né? Teve um tempinho que eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, né? Eu tinha aquela vontade de voltar, quando eu vinha de vez em quando para os cultos, eu orava, Deus buscava, né? Pedia para Deus me ajudar, me dar força, mas eu não tinha aquela força totalmente para voltar, né? E o Senhor sempre, né, falava muito comigo, né? Na palavra, no louvor, quando eu vinha na igreja. E foi assim um tempo que foi um processo, né? E o Senhor sempre, eu vinha na minha cabeça os planos que o Senhor tinha preparado para mim, os projetos, né? Tudo vinha na minha cabeça. E eu sabia que aquilo queimava no meu coração, sabia que eu logo ia voltar. E
foi numa palavra que eu já estava com aquilo no meu coração, aquele pensamento de voltar, né? E o diácono Zé ainda estava pregando. E sabe aquela palavra quando você fala assim, foi totalmente para mim. O Senhor falou. E no final do culto eu voltei. E até hoje, graças a Deus, eu estou firme, né, com Jesus. E eu vejo que eu estou passando, né, por esse processo assim, que o Senhor está me moldando, né? Porque, querendo ou não, irmãos, o processo é muito difícil. É muito difícil, a gente erra, falha muitas vezes. Mas vale a pena. Vale a pena a gente estar firme ali com o Senhor. Vale a pena a gente passar, porque a gente passa pelo processo, mas não estamos sozinhos. Temos um Deus vivo que está ali com a gente. E o Senhor é tudo na nossa vida. E graças a Deus, né, eu estou firme e forte com o Senhor, né? Por mais que a gente passe por dificuldades, né? Às vezes alguma coisa acontece na nossa vida, mas a confiança em Deus nunca pode, né, sair. A gente tem que confiar nele, confiar que ainda Ele tem muito mais para a nossa vida, tem muito mais para realizar no nosso meio. Glória a Deus. E às vezes, né, o Senhor entregou, né, para Abraão uma nação que existe até hoje. Essa nação é a nação de Israel, né? Então, para você ver, irmãos, que o Senhor prometeu, né, anos atrás e até hoje continua firme. Então, a promessa que o Senhor às vezes faz na nossa vida é para impactar gerações. Não é para impactar somente você, mas impactar vidas. Então, é muito importante a gente estar na presença de Deus, ser assim firme, forte, por mais que demore. A promessa não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Ele está nos amadurecendo, está, né, nos moldando para viver aquilo, viver o propósito, viver a promessa do Senhor. Glória a Deus. E glória a Deus, aleluias. A terra, né, no contexto histórico, Abraão nasceu na 5ª geração após o episódio, né, de Babel. Ele era rico, criador de gados, morava em Harã, e aos 75 anos ele saiu dessa terra, né, saiu da sua parentela e foi cumprir a promessa do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente está ali, né, num lugar, mas esse lugar não nos favorece, porque aonde Abraão estava era um lugar de paganismo, era ímpio e era egocêntrica, era uma terra, né, ímpia. Então, às vezes, irmãos, a gente está num momento, está num lugar que não é o lugar apropriado para Deus fazer na nossa vida, como na vida de Abraão. Será que se ele estivesse nesse lugar, o Senhor ia, né, fazer uma grande nação? Não ia, irmãos. Então, da mesma forma, a gente tem que renunciar muitas das vezes. Essa é a palavra. Renunciar, né, aquilo que a gente está, né, aquelas renúncias pequenas. Muitas vezes não faz muita diferença. A gente pensa, né, que não faz muita diferença, mas se a gente começar a renunciar aquelas pequenas coisas, o Senhor, você vai dando lado, o Senhor vai entrando, vai, né, direcionando você para o caminho certo, vai te direcionando para o propósito que Ele tem na tua vida. E é isso. Só vale a pena a gente, por isso vale a pena a gente renunciar a coisas. E é difícil a gente renunciar, é difícil a gente querer, né?
Mas é importante, irmãos. É importante para o processo da nossa vida. Glória a Deus, aleluias. E eu queria ler com os irmãos Romanos 12. Glória a Deus. Jesus. Romanos 12. Aleluias. 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas conforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Nesse capítulo, a gente vê o propósito, a promessa e o processo. O propósito. A vontade de Deus é boa. Propósito. Perfeita. É processo. E agradável é a promessa. Glória a Deus. A gente tem que atentar, né, para isso e cumprir, né, o propósito do Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos o que, né, Deus tinha deixado no meu coração e eu não podia deixar, né? O propósito era maior de todas as três. Por que o propósito era maior do que a promessa e o processo? Porque nela todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como eu havia falado para os irmãos, por que é importante? Porque o propósito, ele não vai alcançar somente a mim, mas todos, a todos. Então, por isso que é muito importante. Por isso que a gente tem que se atentar, né? Seguir o Senhor naquele propósito firme, no processo firme com o Senhor, porque o propósito do Senhor é alcançar vidas através de nós. E Abraão, né? O significado de Abraão é pai de multidões. Então a gente vê que até no nome que o Senhor mudou, né? De Abraão, foi mais ele reforçando ali o propósito que ele tinha, alcançar multidões. Então é lindo demais, irmãos. É maravilhoso o que o Senhor tem feito e realizado, né? E passando pela história de Abraão, ele levantou um altar, né, para Deus. E a terra que ele entrou, né, que o Senhor tinha prometido para ele, no momento tinha fome e os cananeus habitavam nela. Então é interessante a gente ver que quando ele chega num lugar que Deus prometeu, existia necessidade e existia dor. Às vezes, quando Deus promete alguma coisa para nós, a gente acha que vai ser 1000 maravilhas, mas não é. Porque no lugar que Deus nos coloca, às vezes vai existir necessidades que a gente vai ter que estar ali e fazer. Então, irmãos, esses lugares assim são lugares que a gente precisa estar firme ali com o Senhor. E Abraão, o que ele fez? Abraão, quando ele foi para essa terra, ele viu a necessidade. O que ele fez? De vez ele pegar e confiar no Senhor, porque Deus já tinha prometido, ele pegou e desceu para o Egito.
E isso que foi uma coisa totalmente errada que ele fez. Porque Egito não é uma coisa boa. E quando ele desceu para o Egito, o que aconteceu? Ele pegou e a mulher dele, né, Sara, se tornou amante de Faraó. E, né, ele conversou ali, né, falou que Sara era meio irmã dele, era irmã dele, né? Ele omitiu um pouquinho porque ela era meio irmã. Então, teve uma omissão ali. Então, aconteceu que ela se tornou amante de Faraó. E é assim na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente, né, tem um propósito ali, Deus tem plano na sua vida. A gente, de vez a gente continuar firme, a gente retrocede. Porque o que Abraão fez? Retrocedeu. De vez ele continuar firme, confiando no Senhor, retrocedeu. E o que foi a consequência dele? A consequência dele foi que ele não ouvia mais a voz de Deus. Quando retrocedemos, muitas das vezes perdemos o contato com o Senhor. Perdemos a voz que o Senhor fala com a gente e a gente perde. Então, é algo assim que não vale a pena, irmãos. Não vale a pena a gente retroceder. A gente tem que confiar no Senhor, por mais que a gente esteja num lugar difícil, esteja num momento, num período que a gente pensa assim, Senhor, será que, olha o que está acontecendo na minha vida, Pai, muitas dificuldades, né? Não estou conseguindo, está sendo muito difícil, Senhor. Mas o que o Senhor quer falar nessa noite, não retroceda, irmão. Continue firme no propósito. Continue firme no plano que o Senhor tem para a tua vida. São coisas grandes que o Senhor quer fazer. São coisas grandiosas que o Senhor tem para a sua vida. Mas não retroceda, irmão. E quando ele retrocede, ele quebra, né, aquele contato com o Senhor, mas logo ele volta, né? E quando ele volta, ele está com o altar quebrado. Então, o que ele tem que fazer? Restituir o altar com Deus. Então, ele faz novamente o altar, né? E o Senhor, né, faz cumprir a aliança que ele tem para a vida. Muitas das vezes a gente, né, volta, retrocede e estamos com o altar quebrado perante o Senhor. Mas o que o Senhor quer é que você volte a reconstruir esse altar com o Senhor. Volte a orar, volte a buscar, volte a fazer a vontade do Senhor. Volte a meditar nas escrituras, volte a jejuar, volte-se a fazer tudo aquilo que o Senhor, que você já fazia antes, mas você quebrou o altar com Deus. E o Senhor quer fazer isso na sua vida. Restitua-se esse altar com o Senhor. Aleluia. O Senhor quer de nós um coração puro, quebrantado. O Senhor quer de nós um coração que esteja disposto a fazer, que esteja disposto, por mais que a gente esteja quebrado, mas voltando para a presença do Senhor, restituindo o altar, o Senhor vai cumprir o que Ele tem prometido para a tua vida. Eu creio que os planos do Senhor não falham. Os planos, os propósitos são grandes. E o Senhor tem sondado o nosso coração. Tem visto o que tem faltado para nós. O que tem feito, né? O que você tem feito, na verdade, para o Senhor, para, né, restituir aquilo que o Senhor tem na tua vida, o que você tem
feito para estar ali no propósito do Senhor? Será que estamos retrocedendo, né, voltando para o Egito? Ou estamos prosseguindo firme? Será que já construímos o nosso altar com o Senhor? Será que estamos ali dispostos a voltar, a buscar realmente a presença do Senhor? É isso que o Senhor nos chama, né? A promessa do Senhor está de pé. Os planos, né, que Ele tem para a nossa vida. Isso só depende de nós, irmãos. Só depende de nós. E é interessante que Abraão, né, fez o altar com o Senhor, restituiu. E se eu não me engano, deixa eu ver aqui, em Gênesis 21, finalmente a promessa se cumpriu. Isaac nasceu. Glória a Deus. E Deus tem promessas em nossas vidas, né? Promessas que se cumprirá, mas somente quando tivermos a maturidade. Porque nesse processo que Abraão teve, né? Ele tinha 75 anos e só com 100 anos que o Senhor finalmente deu a promessa para ele e Isaac nasceu. Então, são tempos, são períodos que a gente precisa criar ali. São momentos que precisamos ter a maturidade, né? Se criar a maturidade. Somente quando tivermos, né, prontos ali com a maturidade, para o Senhor assim cumprir na nossa vida. Ele só está esperando, né, a partir de nós isso. E é lindo o que o Senhor tem, é lindo o que Ele faz. E assim foi na vida de Abraão, assim pode ser na nossa vida. Eu acredito que como o Senhor fez na vida dele, o Senhor pode fazer na nossa vida. Só depende de nós. Dar os passos certos, né? Prosseguir, seguir, né? E não fugir do processo do Senhor. Porque o processo às vezes pode ser difícil, né? A gente não quer passar, né? Porque a gente sabe que vai demorar. Mas é no processo que o Senhor nos ensina, nos molda e nos faz ser melhores. É no processo que Ele nos molda para a gente viver os planos. E então a gente tem que suportar o processo, desfrutar da promessa e assim viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. O propósito do Senhor está de pé, né? Por mais que a gente erra, falha, Ele está nos moldando ali e a gente vai viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Só depende de mim, de você, dar os passos certos, né? Se colocar na presença do Senhor, restituir o altar com o Senhor e viver, né? Assim viver o chamado, viver o propósito, a promessa ainda está de pé. Eu acredito que o Senhor, Ele nos transforma todos os dias, né? A gente precisa mudar e mudando a gente vai se transformando, melhorando, né? Assim vai indo. E conforme, né, a gente vai mudando, o Senhor vai nos aperfeiçoando ali para assim viver, né? Às vezes está tão pertinho e a gente acaba voltando, retrocedendo, está tão pertinho ali para realmente, nossa, eu vou viver ali, e você retrocede. Então o Senhor fala, espera mais um pouco, aguenta firme, que eu vou cumprir o que eu tenho planejado para a tua vida. Eu vou cumprir o chamado, o propósito que você tem.
Às vezes você tem entregado algo para Deus, né? Algo no seu coração, né? Às vezes a gente tem planos. O Senhor fala, né? Espera mais um pouco. Espera que logo vai chegar. Logo vai chegar. E assim, irmãos, que foi o que o Senhor trouxe, né, ao meu coração. Por mais que a gente pense, né, o Senhor, né, às vezes o Senhor fica em silêncio, né, com a gente. Fica em silêncio nesse processo, ele tá ali, mas ele fica em silêncio. Mas é no silêncio que o Senhor tá trabalhando. É no silêncio, no teu silêncio, silêncio dele. E eu creio que o Senhor há de fazer muito mais para a nossa vida. Hoje mesmo, né, aconteceu uma situação que, se fosse uns tempinhos atrás, eu ia ficar, nossa, muito nervosa, meu Deus do céu. Daí eu tava fazendo um bolo, né, e até quando a gente tá fazendo o bolo tem todo o processo ali. Primeiro a massa, depois o recheio, daí você monta ali, daí o bolo descansa, até o bolo descansa. Descansa ali na geladeira um tempinho, daí depois tiro e vou decorando ele. E quando eu tava na decoração, eu já tava atrasada ainda, irmãos. Falei, ai meu Deus do céu, daí eu avisei a cliente, né? Eu falei, ai meu Deus, vai demorar um pouquinho. Não, tranquilo e tal. É uma cliente que sempre pega, né, os bolos de mim, então ela é bem um amor de pessoa. Ela, não, tranquilo e tal. Daí tá bom. Terminei o bolo. Quando eu tinha finalizado o bolo, irmãos, coloquei na geladeira. Um negocinho caiu com tudo no bolo. Falei, ai meu Deus do céu. Daí na hora, assim, eu fui, respirei ali. Falei, não, essas coisas, o que eu coloquei? Essas coisas acontecem. Vou lá, fui com toda a paciência, toda a calma. Coloquei o bolo de novo. Aí fui arrumando. Irmãos, ficou perfeito o bolo. Parecia que não tinha, né, acontecido nada. E assim, às vezes acontece, né, situações. Só um exemplo que eu, né, quis passar para os irmãos. Mas acontece situações na nossa vida que a gente precisa estar calmos, né? Porque é só um errinho ali, você já conserta, né? E eu, né, me acalmei ali, fiz, nossa, ficou perfeito o bolo, né? Entreguei para ela. E são coisas que na nossa vida às vezes a gente passa e ficamos tão nervosos, tão, né, preocupados, tão preocupados. E o Senhor quer fazer alguma coisa na nossa vida, a gente só precisa manter a calma, né? Tô passando pela prova, calma, né? Tá difícil, calma, que logo vai chegar a sua bênção, a sua vitória, né? E logo você vai, né, tá ali passando pela promessa, né? Os planos de Deus para nossa vida são grandes. E eu queria, assim, louvar a Deus com louvor. Se os irmãos quiserem vir à frente, glória a Deus. Aleluias. Quero que os irmãos, né, tá friozinho, eu sei que tá, mas, né, Deus já esquenta a gente. Eu sei que os planos do Senhor são grandes para a nossa vida, né? Eu queria que os irmãos estivessem agora em espírito de oração. Ore a Deus. Glória a Deus. Ore e busque o Senhor nessa noite. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos
podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Creia que os planos do Senhor na sua vida estão de pé ainda. Creia que o Senhor vai fazer grandes coisas. Aleluia. Nem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está causando. Oh meu Deus! Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, na sua presença, Pai. Cremos que os planos, Senhor, estão para se cumprir na nossa vida. Ninguém pode impedir os planos, o trabalhado, Senhor. Realiza, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Realiza, Senhor, os seus planos, Pai. Os seus planos são lindos. Os seus planos são maravilhosos, são perfeitos, Pai. Venha realizar, Senhor. Acalma o nosso coração, acalma o nosso ser. Aleluia. Faz-nos confiar na sua vontade. Faz a gente ter força, Senhor, para prosseguir. Porque lá na frente